Bem-vindos a esta transmissão especial no nosso canal, Mini Documentário BR, onde mergulhamos profundamente no mundo das tragédias de mergulho em cavernas e tragédias de mergulhos. Eu me lembro do primeiro comentário que me incentivou a continuar quando eu tinha apenas um inscrito, e hoje a família cresceu. Somos mais de 2.000 membros aqui no canal. Muito obrigado a todos que têm me apoiado nesta jornada. Feliz Natal e um abençoado dia de celebração para todos vocês. Hoje estamos trazendo uma maratona de histórias arrepiantes, eventos reais que mostram a coragem, os desafios e as dores de explorar os lugares mais implacáveis da Terra. Neste dia especial, enquanto celebramos o espírito de união e renovação, também refletimos sobre as lições profundas que essas histórias nos trazem. Mas esta transmissão é mais do que apenas uma coleção de histórias. É uma oportunidade para nos conectarmos, refletirmos sobre a paixão e os riscos do mergulho em cavernas. Seu apoio nos trouxe até aqui e, com sua ajuda, podemos levar nossas histórias a um nível ainda mais alto. Até o final deste vídeo, você verá como suas contribuições podem melhorar diretamente nosso trabalho. Vamos começar! Nossa primeira história nos leva às profundezas da caverna em Agen Alved, o mergulho fatal de Agen Alved que chocou o mundo. Onde Roger Solari e Martin Farr eram ambos espeleólogos e mergulhadores de caverna aventureiros. Em sua última exploração juntos, um deles enfrentou uma falha catastrófica. Martin Farr e Roger Solari eram exatamente esse tipo de espeleólogo. Eles estavam explorando os sistemas de cavernas mais extensos do Reino Unido, com a esperança de estender as passagens conhecidas além do que estava mapeado atualmente. Tanto Martin quanto Roger eram bastante experientes para suas idades. Com apenas 23 e 26 anos, eles praticavam cavernas secas há quase uma década, mas só avançaram para o do mergulho em cavernas nos últimos 3 anos. Em 1974, Martin e Roger se uniriam para expandir o mapeamento do sistema de cavernas Agen Affwyth, em South Wales. Recentemente, um grande explorador bem conhecido, John Parker, havia abandonado a exploração após descobrir a existência de um terceiro poço em uma de suas passagens mais longas. Um poço é um túnel em uma caverna seca que mergulha em elevação e é cheio de água. Se o poço for muito curto, os espeleólogos podem simplesmente prender a respiração e tentar nadar através dele. Os poços mais longos exigem equipamento completo de mergulho autônomo para passar. As complexidades e perigos da exploração de cavernas secas são severamente ampliados quando o mergulho em cavernas é adicionado à mistura. Martin e Roger estavam planejando ir além dos 2 poços que haviam sido descobertos anteriormente e conferir o novo terceiro poço. Na viagem planejada para maio, Martin teve que ir sozinho porque Roger machucou o joelho. Uma viagem solo sempre traz mais perigo, porque não há ninguém para ajudar ou pedir ajuda se você tiver problemas. Martin sabia 2 riscos, mas estava determinado a passar pelo terceiro poço para ver o que havia do outro lado. Só chegar ao terceiro poço já era um feito enorme por si só. A caminhada pela caverna através de um labirinto de túneis, entupimentos de pedras e apertos dura horas. É quase uma milha dentro da caverna para chegar aos 3 sumps. Um espeleólogo deve carregar equipamento de mergulho, incluindo alguns tanques de ar por pessoa. Cada tanque tem que ser empurrado através das passagens estreitas e estrangulamentos de pedras no caminho principal. Um estrangulamento de pedregulhos é uma área onde quedas de rochas bloquearam o túnel com grandes pedras que não podem ser movidas. Pedaços menores foram movidos para longe, deixando um caminho amplamente bloqueado. Os espeleólogos teriam que empurrar seus equipamentos através do buraco, então se espremer e contorcer seus corpos depois. Essa caminhada extenuante deixaria a maioria dos homens exaustos, mas não Martin Farr. Ele estava eletrizado de excitação sobre o que poderia estar além do Sump 3. Quando chegou ao primeiro Sump, ele já havia viajado mais de 4.000 pés de declives difíceis, arrastejamentos baixos e apertos apertados na passagem do riacho ao sul. Passar pelos 2 primeiros sumps seria bem fácil para Martin, já que eram mergulhos de cerca de 250 pés e 85 pés de comprimento. Não importa o comprimento, ainda é um grande desafio nadar por túneis subaquáticos apertados apenas para emergir em pequenas piscinas abertas que levam a caminhos ainda mais desconhecidos.
O terceiro poço era muito mais longo e ninguém tinha passado completamente por ele ainda. Martin esperava ter ar suficiente para chegar ao fim, mas não tinha ideia do que poderia estar além. Ele nadou por todo o comprimento do sump, 3 por 850 pés, antes de chegar à próxima câmara de ar. Isso era mais de 3 vezes o comprimento do primeiro sump, mas ele estava emocionado para ver o que viria a seguir. Martin deixou seu equipamento de mergulho na margem do sump 3. E então seguiu o caminho em torno de muitas curvas e voltas. Este longo caminho zigue-zagueava para frente e para trás por 1.800 pés, o comprimento de 5 campos de futebol. Quando Martin virou a próxima esquina, ele ficou surpreso ao ver a piscina de outro poço. Ele sabia que não conseguiria entrar na água nesta visita. Seu tanque de ar no sump 3 seria suficiente apenas para fazê-lo passar pelos 3 mergulhos que ele já tinha que fazer para sair deste túnel. Ele estava a 1 milha de distância da saída e teria que passar as próximas 4 ou 5 horas trabalhando para sair. Assim que voltou à superfície, ele contatou Roger para planejar a próxima visita. Eles precisariam trazer um tanque de ar extra cada para explorar o quarto reservatório neste sistema de cavernas. Roger estava sentindo a mesma emoção que Martin ao considerar o que poderia estar do outro lado. É preciso um tipo especial de mente de caverna para ver isso como uma aventura emocionante. Honestamente, assustaria a maioria das pessoas até mesmo imaginar a sensação de aprisionamento que o envolveria após dezenas de empurrões apertados e mergulhos longos, prendendo-o cada vez mais fundo na caverna. Em 15 de junho de 1974, Roger e Martin seguiram pelo caminho que Martin havia visitado apenas algumas semanas antes. Antes de entrar no Sump 3, cada um deles trocou por um novo conjunto de cilindros de ar, deixando o tanque parcialmente usado na margem para a viagem de volta. Eles carregaram 3 tanques cada um para a caverna escura e começariam o mergulho no Sump 3 com 2 tanques cheios cada. Ambos estavam sentindo a excitação ao saírem do Sump 3. O novo caminho foi uma novidade para Roger, e os homens sentiram a energia da exploração durante a caminhada de 1.800 pés. Eles se moviam lentamente e metodicamente para evitar danificar seus equipamentos essenciais de mergulho. Conforme se aproximavam da piscina Sump e colocavam seus equipamentos no chão, um medo repentino e depressivo caiu sobre ambos. O clima elétrico de apenas alguns minutos atrás havia desaparecido para um silêncio sombrio. Ambos ainda estavam ansiosos para continuar o mergulho. Estavam tão longe da liberdade que as paredes pareciam se fechar, e o ar se tornou espesso e sufocante. Cada um tinha um tanque cheio para o mergulho no Sump 4, assim como o restante do tanque usado no Sump 3. Mas de alguma forma isso não era confortável. Uma válvula quebrada ou um tubo danificado poderia deixá-los presos nesta mesma sala. Apesar desta espera sinistra, os homens reuniram seus equipamentos e deslizaram sob a superfície da água. Roger tinha um carretel de 400 pés de linha para ser lançado. Martin trouxe outro carretel com 1.000 pés adicionais de linha. Eles se moviam juntos como uma equipe, embora cada um estivesse realmente tendo um mergulho independente. Cada um seria responsável por sua própria segurança, incluindo decidir quando voltar. Os tanques de Roger eram um pouco menores que os de Martin, então eles sabiam que ele provavelmente voltaria pouco antes de Martin. Eles também tinham flutuabilidades diferentes. Roger estava positivamente flutuante e flutuou em direção ao topo, enquanto Martin estava negativamente flutuante e afundou em direção ao fundo. Eles se moveram pelo poço recém-descoberto, girando lentamente seus corpos para passar pelas seções mais estreitas. Eles se viram indo cada vez mais fundo conforme a linha era colocada. Certamente não era hora para pânico. O carretel de Roger ficou sem linha a 400 pés. Nesse ponto, Martin amarrou sua linha e pôde ver que Roger estava sofrendo de problemas de sinusite novamente. Roger já havia passado por isso muitas vezes antes, mas ele não estava disposto a deixar essa dor impedi-lo de fazer essa descoberta importante. Ele continuou e seguiu enquanto Martin colocava os próximos 100 pés de linha. Durante essa parte do mergulho, Martin estava conscientemente quebrando a regra cardinal do mergulho. A regra dos terços foi estabelecida como um limite de segurança para quando voltar em um mergulho. Se você usa um terço do seu ar saindo para um mergulho, você precisaria usar um terço voltando. Então mantenha um terço de reserva para emergências. Ele já tinha usado seu primeiro terço de ar e deveria ter voltado quando a linha de Roger acabou.
Sabendo que Roger tinha menos ar, ele presumiu que Roger tinha chegado a terços e já estava voltando para a superfície da água do SUMP 4, mas a curiosidade de Martin levou a melhor. Em um movimento perigoso, ele continuou até chegar a uma parede de cascalho de pedra. Isso parecia uma evidência clara de que ele poderia estar chegando ao fim do SUMP, e uma bolsa de ar estaria acima. Ele planejou seguir a parede para cima e recuperar o fôlego no bolsão de ar antes de voltar. Ele já tinha passado da metade do caminho para seu tanque e isso o deixava em uma posição perigosa. Se ele levou mais da metade do tanque para chegar até aqui, ele precisaria de quase o mesmo para voltar. Ele rapidamente subiu na parede até que seus medidores de profundidade mostraram que ele estava a apenas 3 pés da superfície. Suas esperanças foram imediatamente frustradas. Não havia nada além de um teto de pedra acima dele. Ele sabia naquele momento que deveria voltar para ir. Mas o caminho levava para a direita, e ele esperava que houvesse ar logo depois desse afloramento de rocha. Ele se arrastou por mais 30 pés antes de perceber que era um beco sem saída. Não havia bolsa de ar. Ele se virou de volta pelo caminho que veio e pôde ver à frente, na junção, que Roger estava perto do topo da passagem, parecendo bastante chocado. Martin fez sinais rápidos de que eles deveriam sair imediatamente. O olhar angustiado no rosto de Roger pode ter sido uma percepção atordoada de que ele poderia não ter ar suficiente para voltar 500 pés até a superfície da água. Ele provavelmente estava procurando pelo mesmo bolsão de ar que Martin esperava ver. Ambos ficaram surpresos ao descobrir que o reservatório não terminava com uma nova caverna ou bolsão de ar. Martin rapidamente desceu até o fundo da passagem e seguiu a linha em direção à saída. Ele tinha andado apenas cerca de 130 pés de volta em direção à saída quando seu tanque chegou ao fim. Ele tentou calmamente mudar para seu tanque reserva, mas um cálculo rápido mostrou que ele mal teria o suficiente para fazer os próximos 300 pés neste SUMP, bem como os 850 pés no SUMP 3. Ele tinha um tanque parcial entre o SUMP 2 e 3, se ao menos conseguisse chegar até lá. Ele surgiu na piscina do SUMP 4 com o alívio que somente uma sala cheia de ar poderia proporcionar. Ele verificou seu medidor para ver quanto ar ainda restava e mal seria o suficiente para mergulhar pelo próximo reservatório. Foi uma percepção assustadora o quão perto ele estava de uma emergência em terra. Enquanto esperava Roger chegar à superfície, Martin saiu da água e sentou-se na margem para acalmar os nervos. Martin sabia que Roger tinha ainda menos ar do que ele, então se ele não subisse à superfície nos próximos minutos, seria devastador. 10 minutos se passaram e então 20. Ele estava chegando à conclusão de que se Roger conseguisse sair do reservatório 4, ele não teria ar suficiente para passar pelo reservatório 3. Minuto após minuto se passou, sem nenhuma ondulação ou bolha na água. Tudo estava perfeitamente parado. Depois de 1 hora, Martin tinha certeza de que Roger estaria sem ar e não parecia haver nenhuma bolsa de ar no reservatório. Martin entrou na água e puxou a linha guia para apertá-la. Ele puxou e então ficou claro. A linha não estava mais conectada. Martin recolheu a linha até chegar ao fim, onde a linha tinha sido cortada. Estava na marca de 430 pés na linha, o que significava que Roger estava voltando da marca de 500 pés, onde o tinha visto pela última vez. Este era provavelmente o ponto em que Roger precisava trocar de tanque. Ele flutuou até o topo e teve que passar o braço pela linha para não perdê-la. Trocar tanques em 1974 não era uma tarefa simples. O equipamento era mal projetado e localizar a válvula para uma troca pode exigir a remoção de tanques e a torção do corpo para encontrar a peça certa. Quando um tanque estava ficando sem ar, o mergulhador tinha que literalmente sugar o ar em um esforço estressante e desconfortável para respirar. Essas circunstâncias poderiam facilmente ter levado Roger a ficar preso na linha. Ele teria sido forçado a cortar rapidamente a linha guia para poder se mover. Na luta desesperada para conseguir ar, ele poderia facilmente ter prosseguido na direção errada, sem nenhuma diretriz e passagens assoreadas. Exatamente o que o fez ficar sem ar naquele túnel é desconhecido. É certo que ele estaria estressado e lutando para encontrar qualquer bolsão de ar para respirar. A realidade devastadora era que ele não o encontrou. Martin teve que se recompor e permanecer calmo para sair com segurança dos 3 mergulhos à sua frente e da longa caminhada até o topo. Levaria horas até que ele pudesse alertar alguém sobre o destino de Roger e reunir uma equipe de busca para retornar e localizar seu corpo.
A realidade devastadora é que, se tivessem seguido a regra dos terços, Roger ainda estaria vivo. Se Roger tivesse se enroscado ou ido para o lado errado com meio tanque de ar restante, ele poderia ter tido a oportunidade de se reorientar e ainda sair em segurança. Se Martin tivesse mantido uma reserva, ele teria ar suficiente para se virar e procurar Roger quando não o visse ao longo da passagem. Após esse mergulho, Martin Farr declarou que nunca mais quebrou a regra dos terços. Ele teve uma carreira notável de mergulho nas décadas seguintes. Nas semanas e anos que se seguiram ao acidente, todas as tentativas de localizar Roger falharam. Ele não foi encontrado em lugar nenhum no SUMP 4. Martin realizou uma busca extensiva no SUMP em 1981, de cima a baixo por quase 700 pés. Ele não conseguiu localizar nenhuma evidência de Roger. Ainda era uma área incrivelmente desafiadora para explorar. Todo o equipamento e ar tiveram que ser carregados mais de 1 milha de profundidade nos túneis. Levaria anos para outra equipe explorar esse poço novamente. Sabendo que o corpo de Roger estava em algum lugar no túnel, os New Cavers esperavam terminar a expansão do que estava do outro lado do SUMP 4. Ian Rowland e Julian Walker, no outono de 1986, foram capazes de ir além do limite alcançado por Martin. Lá, a 720 pés no poço, eles encontraram o corpo de Roger Solari, 12 anos depois de seu desaparecimento. Como esse poço era um lugar tão desafiador de se alcançar, remover o corpo de Roger seria quase impossível. Foi decidido deixar seu corpo no local devido ao risco incrível que isso causaria para qualquer recuperação. No ano seguinte, Ian Walker fez outra viagem extenuante pelo SUMP 4, descobrindo seu término real em 1987. Ele teve que viajar 875 pés por passagens estreitas debaixo da água, passando pelo corpo de Roger enquanto ia para chegar ao fim do SUMP. Ele finalmente encontrou a bolsa de ar elusiva que todos estavam procurando. Esta caverna é a parada final deste caminho. Não havia ligação com nenhum outro túnel ou sistema de cavernas. Esta caverna terminal foi apropriadamente chamada de Against All Odds Chamber. A entrada para este sistema de cavernas está agora trancada e a chave está disponível apenas para espeleólogos experientes com permissão aprovada. Uma placa foi colocada perto da entrada do SUMP 1, em homenagem à vida de Roger Solari. Continuando, seguimos para as cavernas Moss Day. Quando 6 homens decidiram explorar um sistema de cavernas complexo para colaborar em um trabalho crucial de mapeamento, o que parecia ser apenas mais uma aventura nos misteriosos túneis da caverna de Moss Dale se transformaria em uma experiência dramática e inesquecível. Este é o relato de uma tragédia que ficou marcada como o colapso fatal da caverna de Moss Dale. Em junho de 1967, um grupo de 10 exploradores entrou no sistema de cavernas de Moss Dale com o objetivo de explorar suas profundezas e realizar o mapeamento de algumas passagens que ainda estavam pouco documentadas. Esses túneis, que já haviam sido desbravados apenas superficialmente pela comunidade espeleológica, apresentavam um desafio considerável, e o grupo estava ciente disso. Contudo, os 2 líderes da expedição, Dave Adamson, de 26 anos, e Jeff Boirot, estavam confiantes de que poderiam guiar seus colegas com segurança. Ambos haviam explorado a caverna de Moss Day diversas vezes antes, adquirindo experiência e familiaridade com o terreno. Apesar de suas dificuldades, a caverna de Moss Dale não era um local para turismo. A maior parte das passagens exigia que os exploradores rastejassem ou se espremessem por espaços estreitos, lamacentos e repletos de pedras afiadas. Em um ambiente tão inóspito, o trabalho de mapeamento se tornava ainda mais árduo. Depois de algumas horas, 4 membros do grupo, 2 homens e 2 mulheres, decidiram voltar como planejado, pois as passagens estavam se tornando cada vez mais desafiadoras. Entre eles estava Morag Forbes, a noiva de Dave, que estava prestes a se casar com ele em menos de um mês. A emoção dela, em breve, teria um sabor amargo ao enfrentar um dos maiores desafios de sua vida. Enquanto os 4 retornavam à superfície, o céu permanecia nublado, mas sem sinais evidentes de que uma tempestade poderia se aproximar. Ao redor das 5 horas da tarde, eles deixaram a caverna, sentindo-se aliviados por ter completado a parte da expedição planejada. Dave e Jeff, por outro lado, continuaram no subsolo com 4 de seus amigos espeleólogos para continuar a exploração. Entre eles estavam Colin Vickers, John Ogden e Bill Frakes.
todos experientes e altamente capacitados para lidar com o ambiente. O mais jovem do grupo, Michael Ryan, com apenas 17 anos, estava se unindo à expedição para sua primeira grande aventura. Ao cair da tarde, o grupo seguiu por uma passagem que exigia um esforço físico imenso, a Far Marathon Passage. Este túnel, com mais de 270 metros de comprimento, se estendia como um corredor apertado e sinuoso, coberto por pedras e com um leve fluxo de água que serpenteava ao longo de seu fundo. Para se ter uma ideia da dificuldade, a passagem só permitia que uma pessoa se arrastasse de cada vez, em um espaço reduzido de cerca de 45 centímetros por 30 centímetros, o que forçava os exploradores a se moverem de maneira extremamente desconfortável. Imagine-se sendo forçado a rastejar, com os ombros comprimidos contra o chão, sem poder mover os braços ou sequer ajustar a postura. Uma vez dentro, não havia como voltar sem uma grande dificuldade, e o processo de sair poderia levar horas. Nessa situação, os membros do grupo estavam comprometidos a seguir adiante, uma jornada que, mesmo sem saber, os levaria a um destino trágico. Em uma das sessões mais desafiadoras da caverna, perto da Far Marathon Passage, os exploradores enfrentavam mais de 270 metros de rastejamento contínuo. A única pausa para descanso acontecia em uma pequena área de 1,5 metro de comprimento, onde um espeleólogo poderia se erguer parcialmente para aliviar os músculos antes de enfrentar a próxima seção estreita. Mas à medida que o grupo avançava, o ambiente se tornava cada vez mais difícil de navegar. O estreitamento da passagem e a sensação de confinamento crescente tornavam cada movimento exaustivo. Quando chegaram à última parte da Far Marathon, o espaço se tornava ainda mais apertado, forçando os espeleólogos a se empurrar uns contra os outros para avançar. O objetivo da exploração era claro: limpar passagens para que futuras expedições pudessem mapear melhor o sistema de cavernas. Mas o que parecia ser um simples trabalho de rotina estava prestes a se transformar em um pesadelo. Por volta dessa hora, Morag, a noiva de Dave, voltou à entrada da caverna, esperando encontrar os homens terminando suas atividades. Contudo, ao olhar para dentro, ela não viu nenhum sinal de que eles estavam se aproximando da saída. O céu estava mais carregado, e a chuva, embora leve, havia começado a cair, o que fez Morag sentir um pressentimento. No subsolo, os homens estavam começando a se preparar para limpar as passagens quando começaram a perceber que algo estava errado. Os riachos subterrâneos tinham aumentado e o nível da água estava subindo ligeiramente, mas a princípio não parecia algo alarmante. No entanto, à medida que o som da água fluindo se tornava mais forte e a água subia até seus pés, a percepção de que a situação estava se tornando grave ficou clara. A essa altura, o grupo sabia que estava a cerca de 3 horas da entrada da caverna, o que tornava qualquer movimento rápido ainda mais difícil. Diante da crescente pressão da água, a decisão foi tomada de interromper os trabalhos e tentar sair do sistema de cavernas. Com a experiência de Dave no sistema de cavernas, eles confiavam plenamente que ele sabia quando e como levá-los para fora de maneira segura. O que eles não sabiam era que uma grande quantidade de água estava se acumulando em sua direção, tornando a tarefa de evacuação mais desafiadora a cada minuto. Morag, já preocupada com o avanço do tempo, retornou à entrada por volta das 9 horas da noite. Ao chegar, ela foi tomada por um horror indescritível ao ver que a entrada da caverna estava completamente submersa. O lago de água havia se formado ao redor da entrada, tornando-a completamente inacessível. Aquele que deveria ser o ponto de fuga estava agora fechado. Em uma corrida frenética, ela percorreu 3 milhas até encontrar ajuda, tentando salvar aqueles que ela amava. Enquanto isso, os homens no subsolo estavam cientes do aumento do nível da água, mas não tinham escolha a não ser tentar voltar para uma câmara mais alta e mais segura o mais rápido possível. Com o fluxo de água subindo cada vez mais, a tensão aumentava, e a necessidade de agir rapidamente tornava cada segundo crucial. Embora sua experiência os tivesse preparado para situações extremas, a realidade do cenário estava levando-os à beira do pânico. Mas mesmo assim, o que restava era o conhecimento de que a calma e a eficiência eram as únicas formas de superar esse desafio. Foi nesse momento que Michael, o mais jovem do grupo, e Jeff, um espeleólogo experiente, foram os primeiros a tentar atravessar a passagem estreita que os levaria a dar uma câmara mais alta. Cada movimento era uma luta, pois os corpos mal conseguiam passar pelos espaços apertados dessa passagem.
Mas movidos pela urgência e pelo medo crescente da água, o grupo continuou a avançar. Os espeleólogos estavam agora em uma luta desesperada contra o tempo. Para avançar, precisavam literalmente se espremer pelas rochas e puxar seus corpos com a força dos braços. Suas botas de borracha deslizavam pelas laterais das passagens, tentando ajudar a impulsionar seus corpos através dos espaços apertados. Mas ao contrário das tentativas anteriores, onde a água os seguia por trás, desta vez ela vinha diretamente em direção aos seus rostos, inundando a passagem à medida que avançavam. Jeff Boireau, que tinha vasta experiência em Mossdal, sabia o que estava acontecendo. Ele conhecia bem o fluxo e refluxo das águas nesse sistema de cavernas. Em sua mente, um esforço rápido na passagem estreita de Far Marathon os levaria ele e Michael para uma câmara mais segura acima, onde poderiam escapar da crescente inundação. Enquanto isso, os outros 4 membros do grupo estavam reunindo seus equipamentos e se preparando para entrar na mesma passagem apertada. À medida que a água subia mais e mais, a situação se tornava mais crítica. Dave Adamson, um dos líderes mais experientes, estava confiante de que sabia exatamente onde o nível da água se estabilizaria. No entanto, com a pressão da tempestade e o fluxo de água se intensificando, até mesmo os espeleólogos mais preparados começaram a perceber o quão rápido a situação estava se deteriorando. Com o aumento da água, os movimentos se tornavam cada vez mais difíceis. Jeff e Michael estavam enfrentando uma luta intensa contra a água que subia rapidamente. Ela já havia passado de seus pés e agora estava subindo até seus ombros. Tentando desesperadamente encontrar um ponto mais alto na passagem para se proteger, eles levantavam seus rostos para evitar a inundação crescente. Mas as possibilidades de fuga estavam diminuindo a cada segundo. O volume de água tornando o ambiente intransponível era uma ameaça implacável. Não havia lugar seguro para escapar. Enquanto isso, Dave liderava o restante do grupo pelo mesmo túnel apertado, esperando conseguir vencer a correnteza crescente. Mas, à medida que avançavam pela maratona distante, logo encontraram a mesma realidade que seus amigos enfrentaram. A água estava muito alta e seus esforços para sair dali estavam se tornando fúteis. Como Jeff e Michael, eles tentaram elevar seus rostos acima da água, buscando qualquer bolha de ar. Mas era evidente que não havia mais escapatória. A pressão da água aumentava a cada minuto, tornando a fuga impossível. John Ogden, provavelmente o último a entrar na passagem, ouviu os gritos de seus amigos pedindo que voltassem, mas ao perceber que não havia mais como seguir adiante, ele tentou se mover rapidamente. Empurrando com as mãos e usando os pés para deslizar seu corpo para trás, ele sabia que o tempo estava se esgotando. O medo de ser submerso pela água era palpável. Foi uma luta desesperada, mas ele conseguiu encontrar uma pequena fenda acima de sua cabeça. Com um último esforço, enfiou sua cabeça e corpo nessa fenda apertada, tentando respirar profundamente o último fio de ar. O espaço era minúsculo e mal dava para ele, mas na luta pela sobrevivência, qualquer pequena abertura parecia uma chance. Do lado de fora, o resgate estava em pleno andamento. A entrada da caverna estava completamente bloqueada por um lago de água, mas os socorristas ainda tinham esperança de que dentro da caverna os homens tivessem encontrado uma câmara mais alta e segura onde poderiam esperar até que a água recuasse. Centenas de voluntários se mobilizaram rapidamente, instalando bombas e criando barreiras para represar a entrada. A esperança era de que, ao reduzir o nível da água, as passagens se tornassem acessíveis novamente, permitindo que os homens pudessem sair em segurança. Na tarde de domingo, um dia inteiro depois que os espeleólogos haviam entrado na caverna, os socorristas finalmente alcançaram a passagem de Far Marathon. Eles gritaram com a esperança de alertar os homens de que a passagem estava livre e que poderiam descer da câmara onde haviam se refugiado. No entanto, a realidade sombria da situação só foi revelada quando 2 pares de pernas surgiram da crista do túnel. Esses 2 corpos pertenciam a Jeff e Michael. Ambos haviam tentado se erguer na crista do túnel, buscando desesperadamente os últimos suspiros de ar enquanto a água subia rapidamente. A visão foi devastadora para os socorristas, mas, à medida que avançavam pela caverna, um por um, os corpos dos outros membros do grupo
foram encontrados. O corpo de John Ogden foi localizado apenas 2 dias depois. Ele havia se enfiado tão agressivamente em uma fenda acima de sua cabeça, na tentativa de encontrar um pouco de ar, que foi necessário realizar dezenas de passagens até conseguir localizar seus restos, contorcidos em sua luta final pela sobrevivência. Cada descoberta foi um golpe amargo para os socorristas, confirmando a triste realidade de que todos os 6 homens haviam sucumbido à inundação repentina e inescapável que havia preenchido a caverna com água. Após essa tragédia, a caverna foi fechada, tornando-se o último local de descanso para os 6 corajosos espeleólogos. Em 1970, amigos e companheiros dos homens se reuniram para realizar um último gesto de respeito. Eles entraram no sistema fechado para mover os corpos para uma câmara mais alta, onde os colocaram em um local mais seguro, que foi renomeado como Santuário, um tributo eterno àqueles que perderam a vida naquele sistema subterrâneo. Continuando, seguimos para Trinidad e Tobago, onde 5 mergulhadores participaram de uma missão de manutenção rotineira em um oleoduto submerso. Empurrados com uma força avassaladora para dentro de um oleoduto submerso de 30 polegadas, revestido de óleo e cortando a água a uma velocidade aterradora, 5 homens entraram em um cenário que mais parecia um pesadelo. Apenas um deles sobreviveria para relatar o que realmente aconteceu. O instante exato da tragédia foi capturado por uma câmera GoPro acoplada ao equipamento de um dos mergulhadores, revelando detalhes perturbadores que ninguém poderia imaginar. Esta é a tragédia do incidente de mergulho da Paria, onde 5 homens foram sugados por um oleoduto. Antes de continuar, preciso compartilhar algo importante com você. Cerca de 99% das pessoas que assistem, comentam e gostam dos meus vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar acompanhando histórias reais e impactantes como esta, inscreva-se agora e me ajuda a trazer mais vídeos como este para você. O que as imagens revelam é de arrepiar até a alma. No dia 25 de fevereiro de 2022, na plataforma Berth 6, localizada em Pointe-à-Pierre, Trinidad e Tobago, 5 homens experientes da empresa LMCS, Faisal Kurben, Kazim Ali Jr., Rishi Nagazar, Yusuf Henry e Christopher Boudrum foram designados para uma missão aparentemente rotineira, realizar a manutenção de um oleoduto desativado. Esse oleoduto em formato de U, com 30 polegadas de diâmetro, atravessava o fundo do mar, conectando o Berth 6, onde os navios descarregavam petróleo, ao Berth 5, a refinaria. Embora o trabalho envolvesse riscos, a equipe era composta por profissionais altamente treinados e acostumados a encarar desafios semelhantes. A equipe posicionou um tubo de ar dentro de um sino de mergulho, uma estrutura em formato de cubo com aproximadamente 8 pés de largura. Esse habitat subaquático servia como uma espécie de câmara seca. O cubo foi cuidadosamente instalado sobre o oleoduto no Berth 6, deslocando a água ao redor e criando uma área de trabalho pressurizada. Essa bolsa de ar comprimido empurrou a água do oceano para fora, garantindo um espaço seco onde os mergulhadores podiam remover seus equipamentos e manusear ferramentas com segurança. Era um procedimento rotineiro para a equipe, algo que já haviam realizado incontáveis vezes sem complicações. Enquanto os 5 mergulhadores veteranos executavam suas tarefas rotineiras, tudo parecia estar sob controle, até que de repente não estava mais. 2 semanas antes, um tampão inflável havia sido instalado no oleoduto para isolar o óleo e evitar qualquer contaminação. Embora o oleoduto estivesse fora de operação naquele momento, ele poderia ser ativado a qualquer instante, uma situação conhecida no setor como perna morta. E apesar de ser um procedimento comum na indústria, ele não é isento de riscos. Exige um planejamento meticuloso, avaliação detalhada dos perigos envolvidos e monitoramento constante. Operações como essa podem demandar dias de preparação cuidadosa. No entanto, tudo indicava que a empresa não investiu o tempo necessário para garantir a segurança. Mesmo assim, como muitos trabalhadores que apenas seguem ordens, os 5 mergulhadores confiaram que estavam fazendo o trabalho conforme as diretrizes. Sem saber o que os aguardava, os mergulhadores desceram ao local de trabalho. O que eles não poderiam imaginar é que o plug inflável, aparentemente inofensivo, escondia um perigo mortal. Esses dispositivos são pressurizados, mantendo uma delicada diferença entre o ar de alta pressão no sino de mergulho
e o ar de baixa pressão dentro do tubo. Essa combinação criou a tempestade perfeita para o desastre. Tudo parecia seguir o protocolo até que Ali Jr. entregou uma chave inglesa para seus colegas no interior do sino. O próximo passo era simples: afrouxar a válvula para liberar o plug. No momento em que o tampão foi liberado, a diferença brutal de pressão transformou o interior do oleoduto em um vórtice voraz, sugando com força devastadora ar, água, equipamentos e, tragicamente, os 5 mergulhadores. A sucção foi instantânea e implacável. Uma torrente de água irrompeu dentro do sino de mergulho, transformando o que antes era um refúgio seguro em uma armadilha mortal. Em segundos, a força esmagadora puxou os homens e suas ferramentas para dentro do tubo estreito. Em meio ao caos, eles foram arremessados violentamente por um túnel de água e óleo, lutando desesperadamente por ar durante 90 segundos que pareceram uma eternidade. De repente, o movimento parou. O turbilhão que os arrastara com força descomunal cessou, deixando-os atordoados e em completo silêncio. Eles tentaram se recompor, ofegantes, e avaliaram suas posições dentro do oleoduto. Foi então que perceberam a gravidade da situação. O caos os havia deixado encalhados em algum ponto da linha, onde uma pequena bolsa de ar lhes dava um breve alívio para respirar. Mas por quanto tempo? Christopher Boldrum, o único sobrevivente, descreve aqueles momentos com uma clareza arrepiante. Tornado, everything just spinning and beating you up and happened so fast. I couldn't react. The only thing I remember able to do was cover my head, like in the fetal position. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going pulled through the pipe at unbelievable speeds. I couldn't hold my breath no longer, man. Throat. And you're holding your breath for too long, after a while, your body, your lungs just fight. Yeah, waist closed, you see a noise. Your body suffering to pull air. An unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. And at that point, I tell myself I was going to dead. Presos em um oleoduto de 1.200 pés, desorientados, feridos e dominados pelo terror, os 5 homens enfrentavam uma batalha pela sobrevivência que apenas começava. Cada segundo ali parecia uma eternidade. Em meio ao caos, tentaram desesperadamente se comunicar. Gritaram um para o outro, buscando qualquer fagulha de esperança que pudesse mantê-los unidos e alertas. Mas a realidade era esmagadora. A falta de oxigênio, a escuridão sufocante e as dores que castigavam seus corpos diminuíam cada vez mais suas chances. Tudo estava sendo registrado pela GoPro que um deles levava, capturando o som angustiante de respirações ofegantes, gemidos de dor e o desespero palpável enquanto lutavam contra o inevitável. Aqueles momentos estavam gravados, uma janela para o pesadelo que enfrentavam, minuto a minuto, enquanto a esperança se esvaía. Chris inicialmente acreditava que haviam sido arremessados de cabeça para baixo no interior do oleoduto. Com essa ideia em mente, sua primeira tentativa foi rastejar para trás, acreditando que essa era a saída. No entanto, Kazim, Yusuf e Faisal discordavam. Para eles, tinham entrado de pé e a direção oposta era o caminho correto. Em meio à confusão e ao caos, Chris decidiu confiar no julgamento da maioria. Ele rapidamente organizou o grupo, subiu nos ombros de Kazim, posicionando-se à frente, enquanto Faisal, que estava atrás, assumiu a tarefa de empurrar todos. O espaço era apertado.
Os resíduos de óleo espesso e escorregadio dificultavam cada movimento. Cada centímetro conquistado parecia uma eternidade, e a saída ainda estava distante. Até que, em meio à escuridão, fizeram uma descoberta que trouxe uma pequena centelha de esperança. 2 tanques de oxigênio, milagrosamente ainda com os reguladores conectados. Chris, mantendo essa liderança e a calma, instruiu os outros. Porém, conforme avançavam, um novo obstáculo surgiu. O nível da água dentro do tubo começou a subir lentamente. Cada passo para frente era acompanhado pela pressão crescente da água, que ameaçava sufocá-los. Chris percebeu que alguns de seus companheiros já estavam tendo dificuldades para respirar. Feridos e exaustos, muitos estavam no limite físico e mental. A cada metro conquistado, ficava evidente que nem todos poderiam continuar. Alguns estavam presos, incapazes de se mover, enquanto outros lutavam desesperadamente para acompanhar o grupo. Chris, com o coração pesado, se adiantou para verificar o quanto a água continuaria a subir se eles tentassem avançar ainda mais. O que ele encontrou foi um cenário que cortou sua esperança pela raiz. O próximo segmento do cano estava completamente submerso. Com apenas 2 tanques de oxigênio para 5 homens, o risco de continuar era insustentável. Não havia como todos sobreviverem. A decisão foi impossível, mas necessária. Chris sabia que para não haver uma chance de salvação, ele teria que arriscar a vida, enfrentando a escuridão e a água crescente sozinho. Ele se virou para os outros, sabendo que as palavras a seguir mudariam tudo. Ele não podia levar todos, mas talvez, só talvez, ele pudesse salvar alguém. Ele explicou a situação sem esconder a gravidade do que estavam enfrentando. Não havia tempo a se perder. A única chance de sobrevivência era ele ir em busca de ajuda, sozinho. Hesitação foi substituída por aceitação. Eles entenderam que era a única possibilidade. Com um esforço desesperado, entregaram a Chris um dos tanques de oxigênio. Ele pegou o tanque, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros e se afastou, sabendo que não havia garantias de retorno. Sem saber exatamente se estava indo na direção certa, e com a ansiedade crescendo a cada segundo, Chris nadou pela seção submersa do cano. O tanque flutuava à sua frente, seu único companheiro na jornada rumo ao desconhecido. Ele contava com a esperança de encontrar outra bolsa de ar em breve. O cano parecia um labirinto de água, escuridão e perigo iminente. Cada seção que Chris avançava estava inundada, mas algumas possuíam bolsas de ar que ofereciam breves momentos de alívio. O ar estava ficando rarefeito e ele percebeu que não conseguiria continuar por muito mais tempo. Ele respirou o último suspiro de oxigênio de seu tanque, ciente de que esse poderia ser o fim. Foi então que, como um golpe do destino, seu tanque colidiu com um objeto metálico. Ele se virou desesperado para encontrar o que poderia ser a salvação. No escuro, sua mão tateou freneticamente até encontrar outro tanque de oxigênio. Sua esperança se acendeu por um momento, mas logo se dissipou ao perceber que o regulador estava sem bocal. Em um ato de desespero, ele enfiou o tubo na boca, sua garganta coberta pelo lodo oleoso do fundo do cano. Mas finalmente ele conseguiu respirar. Alívio. Mas por quanto tempo? Ele sabia que não poderia parar. Cada movimento o levava mais longe da segurança, mas também mais perto da morte, se ele não agisse rápido. Com um tanque em mãos e a coragem a cada respiração, ele continuou sua jornada, incerto sobre o que viria a seguir. Após o esforço exaustivo, ele finalmente encontrou outra bolsa de ar. A tensão diminuiu, mas ele sabia que aquela não era a sua saída definitiva. Instintivamente, Chris entendeu que o único caminho seria retornar ao Riser, a estrutura que poderia finalmente levá-lo à superfície. Ele havia chegado à última seção inundada antes do Riser, mas ainda não estava livre. O cansaço e o medo ameaçavam paralisá-lo, mas ele sabia que não poderia desistir agora. Enquanto Chris nadava, ele ouviu a voz de Faisal ecoando através do cano. Chris, espera! Faisal estava seguindo-o, tentando manter o contato, desesperado para se manter perto da única esperança que tinha de sobreviver. Mas Chris não podia mais esperar. Seu tempo estava se esgotando. A escuridão da pressão e o medo da morte consumiam cada parte dele. Com uma determinação feroz, ele respondeu sem hesitar, dizendo que precisava continuar. Eles estavam presos no cano há horas. O tempo não era mais um aliado, e cada segundo era precioso. Chris sabia que a única chance de salvar a todos estava em seguir em frente em direção àquele ponto final no cano. Ele nadou,
sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Aquele era o momento da verdade. Ele se aproximava de uma curva crucial, a virada que poderia significar sua salvação ou sua destruição. A dúvida martelava sua mente. Seria este o Birth 5 que estava selado por um tampão? Ou o Birth 6, de onde eles haviam saído originalmente? Com um último esforço, uma última explosão de determinação, ele deu um chute decisivo em direção ao Rizer, sentindo sua força se esvair a cada movimento. Chris finalmente alcançou o topo do cano, mas embora tivesse sobrevivido ao pesadelo, o terror ainda não havia acabado. Exausto e com o corpo repleto de dor, ele relatou a situação às equipes de resgate, tentando transmitir o máximo de detalhes possível sobre seus companheiros e suas posições dentro do cano. Mas o que ele não sabia é que seu relato seria quase impossível de ser acreditado. Os membros da equipe LMCS estavam em choque, incapazes de compreender o que Chris estava descrevendo. A empresa, cética quanto à possibilidade de sobrevivência, acreditava que o oleoduto estava cheio de óleo e que qualquer tanque de oxigênio disponível só daria 1 hora de ar. Isso tornava ainda mais difícil acreditar que os mergulhadores estavam vivos. A equipe de resgate tentou com afinco, mergulhando para bater no cano, buscando sinais de vida. Quando ouviram o som de batidas dentro do tubo, sentindo a esperança se acender novamente, parecia que talvez estivessem mais próximos de um milagre. Mas a realidade era cruel. Mesmo ouvindo sinais de vida, a equipe não conseguia encontrar uma forma de resgatar os mergulhadores presos. As horas passavam lentamente e o desespero se acumulava. Os 4 homens restantes lutavam contra seus ferimentos, enquanto o oxigênio diminuía a cada respiração difícil. A água salgada subia constantemente, o relógio estava contra eles. O que parecia ser uma missão de resgate se transformava em um desesperado jogo contra o tempo. Embora inicialmente parecesse que a Pariah Trading Company e a LMCS estivessem prestes a realizar o resgate dos 4 homens, a realidade foi devastadora. O resgate nunca aconteceu e os corpos dos 4 mergulhadores restantes foram recuperados apenas dias depois do início do incidente. A empresa, finalmente, retirou os corpos, mas o que se seguiu foi um mistério angustiante. As autópsias não conseguiram determinar com precisão quando cada um dos homens havia morrido. As autoridades concluíram que eles sobreviveram até o sábado, mas havia especulações de que um dos mergulhadores teria resistido até a segunda-feira. O cenário só se tornou mais sombrio à medida que o inquérito foi aberto. Uma comissão de investigação foi instaurada em Trinidad e Tobago para apurar as causas da tragédia que havia devastado não apenas as famílias dos envolvidos, mas também todos que acompanhavam o caso. A comissão buscava esclarecer as falhas nas decisões de segurança que levaram ao desastre. Mas como em muitos casos trágicos, as respostas nunca foram simples e as questões deixadas no ar continuaram a perseguir aqueles que ficaram para trás. O que poderia ter sido um resgate, um esforço heróico para salvar vidas, terminou em uma série de perguntas sem resposta, com a dor das famílias das vítimas se misturando à frustração por nunca saberem a verdadeira extensão do erro que levou à perda de tantas vidas. Agora, exploramos uma história que destaca não apenas o perigo, mas também a incrível resiliência humana, onde um mergulhador de caverna sofre sozinho por semanas. O mergulho em cavernas é notoriamente perigoso, mas quando um simples mergulho de 20 minutos dá errado, um resultado surpreendente irá surpreender toda a equipe de busca. Este é o colapso fatal da tragédia do mergulho nas cavernas de Sterkfontein. Nuno Gomes tem explorado uma secção não mapeada do sistema de cavernas de Sterkfontein nos últimos 2 meses. Este foi um incrível sistema de cavernas na África do Sul, onde foram feitas muitas descobertas antropológicas, incluindo um esqueleto de 2,3 milhões de anos. Consistia maioritariamente em áreas de cavernas secas, mas Nuno estava interessado no sistema de cavernas úmidas. Neste dia, 29 de setembro de 1984, ele lideraria um pequeno grupo em um esforço para estabelecer uma orientação permanente até o ponto mais distante da área úmida da caverna de Milner Hall. Peter Verhulstel e Malcolm Kipping o ajudariam a definir esta linha, alimentando-o com a linha da superfície e sendo os monitores de superfície para este mergulho. Nuno tinha feito exatamente este mergulho 2 vezes no último mês,
Por isso, não foi nenhuma surpresa quando tudo correu como planeado para estabelecer a linha permanente cobrindo a distância de 396 pés da entrada do Lago Milner, através de um aperto apertado até uma pequena bolsa de ar, no final do túnel principal. Depois que a linha era definida, ele, Peter e Malcolm a seguiam até a pequena bolsa de ar no final, quase como um mergulho recreativo, considerando sua simplicidade. A pequena sala tinha apenas cerca de 30 metros quadrados, como um pequeno corredor de apenas 90 centímetros de largura e 3 metros de comprimento. Os homens moveram-se com facilidade ao longo da linha, passando por dezenas de pequenas passagens na infraestrutura de queijo suíço do túnel da caverna. E, finalmente, apareceram na bolsa de ar, um após o outro. Eles desfrutaram de uma breve discussão sobre como poderiam ser os primeiros humanos a ficar exatamente onde os ancestrais antigos poderiam ter estado milhões de anos antes. Foi emocionante e um pouco inspirador para suas almas exploradoras. Cada um deles sabia que poderia haver um artefato ou osso ao longo desses caminhos, o que deve ter feito com que todos se sentissem como verdadeiros exploradores em um território desconhecido. Esta foi a última conversa que os 3 homens teriam juntos. Eles voltaram para a área do Lago Milner, apenas planejando seguir as orientações para sair do túnel relativamente raso. Apenas 4 metros de profundidade, então não havia muito espaço para fugir da diretriz e era um caminho direto para a saída. Enquanto Nuno conduzia os homens para fora, sentiu um puxão na barbatana de Malcolm. Ele sinalizou que Peter não estava mais atrás dele. Nuno recuou para ver se Peter tinha ficado para trás. Ele olhou por alguns momentos, depois vislumbrou a lanterna de Peter em um dos túneis laterais. Nuno estava francamente aborrecido, mas era compreensível o impulso irresistível de olhar rapidamente para o que havia além. Ele sinalizou para Peter segui-lo de volta ao local e eles continuaram seu caminho. Ao se aproximarem do aperto para sair do túnel, Peter desapareceu novamente. Desta vez, depois de uma breve olhada ao redor, os 2 homens saíram do túnel para ressurgir na sala aberta do lago. Eles queriam verificar se Peter havia pegado o outro túnel de saída por acaso, mas não havia sinal dele. Nuno e Malcolm viraram-se e entraram novamente no túnel ao longo da corda guia. Nuno explorou longe da linha para túneis laterais e áreas que conhecia, procurando ver sinais da luz de Peter, mas desta vez não havia nada. Durante as 4 horas seguintes, Nuno e Malcolm procuraram de um lado para o outro ao longo do caminho e do lago principal para ver se conseguiam localizar Peter. Eles começaram a agitar o lodo com suas muitas viagens, então a visibilidade diminuía hora após hora. Embora estivessem preocupados, ainda estavam confiantes de que Peter estava esperando em uma das muitas bolsas de ar que provavelmente estavam no final de todas aquelas passagens laterais. Eles só precisavam descobrir qual. Depois de usar todos os seus tanques de ar, eles pediram ajuda no final da tarde. Os mergulhadores do corpo de bombeiros saíram, mas não conseguiram entrar na caverna por falta de experiência em mergulho em cavernas. Nuno também telefonou para um colega mergulhador, Craig Stevenson, que esteve com ele neste mesmo túnel semanas antes. Nuno e Craig usaram os novos cilindros de ar para tentar novamente localizar Peter. Eventualmente, mergulhadores da polícia apareceram à noite e assumiram a busca. Nuno e Malcolm estavam exaustos e hipotérmicos. Eles começaram este mergulho às 11 horas, e agora eram 2 horas da manhã. A água assoreada reduziu a visibilidade a 0. A polícia cancelou a busca durante a noite e agora tinha certeza de que daqui em diante seria simplesmente uma recuperação do corpo. Peter estava entusiasmado com as possibilidades além deste caminho principal. Quando os 3 homens iniciaram a viagem de volta, ele estava ansioso para dar uma olhada rápida no que poderia estar além de sua linha de visão. Ele entrou em um dos grandes túneis laterais, planejando apenas iluminar o caminho com sua lanterna e descobrir até onde poderia chegar. Quando Nuno agarrou na barbatana para o trazer de volta, sabia que era a coisa certa a fazer. Foi emocionante ver as paredes de uma caverna que poderia ter tido ocupantes antigos ou levar a uma nova superfície de lago bem no fundo. Mas nenhuma corda adicional havia sido colocada e eles não tinham nenhuma corda para amarrar por segurança. A atração foi grande demais para Peter enquanto ele passava por passagem após passagem misteriosa. As formações nessas cavernas escuras e cheias de água faziam com que até caminhos simples parecessem labirintos desafiadores. A orientação em 3 dimensões adicionou um fator de dificuldade difícil de explicar.
Como a lanterna só conseguia iluminar uma parte do caminho de cada vez, não há familiaridade com os caminhos percorridos anteriormente. Nada parecia familiar enquanto Peter tentava voltar às diretrizes. O movimento nos túneis estreitos perturbou o lodo da parede e diminuiu a visibilidade. Depois de testar muitos caminhos possíveis, ele viu a superfície prateada da água acima dele. Ele se levantou e se viu em uma sala pequena e incrível que ninguém jamais tinha visto antes. Foi um alívio emocionante ter a segurança do ar e a oportunidade de conhecer este novo espaço. Ele havia tentado tudo o que podia na água para localizar a diretriz, mas agora precisava apenas ficar parado e esperar que seus amigos o encontrassem. Enquanto Peter esperava, ele olhou ao redor da sala com sua lanterna. Havia algumas passagens estreitas que pareciam levar a direções diferentes, que, sendo um experiente espeleólogo, ele ficaria feliz em explorar mais tarde, depois de terem estabelecido algumas diretrizes adicionais. Por enquanto, ele precisava apenas esperar. Apontou a luz para a água para sinalizar a Nuno e Malcolm se entrassem nesta secção das grutas. A excitação inicial começou a diminuir quando ninguém emergiu do pequeno lago à sua frente. Não houve sons, nem bolhas de ar, nem perturbações na superfície da água. Ele apagou a luz para conservar os 30 minutos de bateria que restavam enquanto pensava no que fazer. A regra geral naquela época era ficar quieto quando você tinha suprimento ilimitado de oxigênio. Não adianta mergulhar em um caminho desconhecido com apenas 30 minutos de ar e luz, correndo o risco de não conseguir encontrar novamente esse espaço de ar. Peter sabia que seus colegas mergulhadores não poderiam estar muito longe e provavelmente estavam procurando por ele naquele exato momento. Depois de várias horas, ele sabia que provavelmente ocorreria uma tentativa completa de resgate. Nuno e Malcolm estariam sem ar e precisariam de recursos adicionais para o encontrar. Peter tentou fazer barulho, batendo o tanque nas pedras e apontando a lanterna para a mágoa. Sua adrenalina havia passado e o deixado em estado de completa exaustão. Ele finalmente adormeceu e, assim, perdeu todo o tempo no curto prazo. Quando ele acordasse, não saberia se haviam passado 10 minutos ou 10 horas. Ele estava sentado em completa escuridão, com apenas um conhecimento limitado da caverna em que estava. A sua luz tinha lá apenas 1 hora total de bateria, e metade dela foi usada durante o mergulho inicial com Nuno e Malcolm. Assim, sem luz, sem comida e sem referência de tempo, Peter não tinha certeza de quanto tempo teria de esperar para ser descoberto. Ele tinha bastante ar e água potável, então os requisitos essenciais para a vida eram abundantes. Foi um dilema horrível. Ele tinha ar suficiente em seu tanque para nadar a curta distância até a saída, se ao menos conhecesse o caminho. Esperar continuou sendo a única opção, contando com o fato de que continuariam a busca até que ele fosse encontrado. Depois daquela primeira noite de buscas, a polícia trancou as cavernas para impedir qualquer pessoa de mergulhar ou escavar até que completasse a missão de recuperação. Os túneis estavam completamente assoreados e precisaram de dias para serem limpos. Como tinham recursos limitados e tinham certeza de que a missão era recuperar um corpo, demoraram 1 semana para voltar. Eles então passaram um dia vasculhando o fundo do caminho para localizar um corpo e os vários túneis que ainda não haviam sido explorados. Não havia absolutamente nenhum sinal de Peter. No fim de semana seguinte, eles voltaram novamente. A polícia não permitiu que nenhum civil se juntasse à missão de mergulho. Nuno não suportava que não tivessem pedido a sua ajuda e estava determinado a voltar àquelas grutas e localizar Peter para sua família. Ele simplesmente apareceu em Sterkfontein e ofereceu seu conhecimento do sistema aos mergulhadores da polícia. Naquela época, Peter estava desaparecido há 16 dias. Mesmo que tivesse encontrado uma bolsa de ar, já teria morrido de hipotermia há muito tempo nos túneis molhados. Nuno sabia que havia muitas fendas e formações que poderiam facilmente esconder um corpo dos investigadores e fez tudo o que pôde para ajudar a encontrar Peter. Mal sabia ele que naquele exato momento Peter estava lá dentro, lutando por sua vida. Ele realmente não tinha como avaliar se 1 semana ou 3 haviam se passado. Ele estava com fome e em completa escuridão. Enquanto sua lanterna funcionava, ele notou diversas passagens que poderiam levar a uma saída seca. Agora, em completa escuridão, ele se aventurou até os limites de seu quarto e finalmente seguiu um caminho a quase 36 metros da beira da água.
acabou sendo apenas um beco sem saída de rocha, então Peter continuou perto da água na esperança de que uma equipe de resgate finalmente localizasse sua pequena caverna. Eventualmente, ele abriu a lanterna e usou a tampa como um copo. No que diz respeito aos suprimentos, ele era bastante limitado. Ele tinha algumas baterias descarregadas, o corpo da lanterna e um cilindro de ar quase cheio. Com o passar do tempo, ele provavelmente lutou com sua decisão de abandonar as diretrizes e, em seguida, com a decisão de não voltar à água em busca de uma saída. Agora ele estava muito fraco por falta de comida e sentado sozinho no escuro durante semanas. Esta realidade devastadora é uma verdadeira tortura. Estudos demonstraram que as pessoas podem ter alucinações e começar a perder a sanidade após apenas horas de silêncio completo e sem estimulação visual. Peter sobreviveu dia após dia em um estado de espírito desconhecido. Seu corpo estava se deteriorando, pois seu próprio tecido muscular estava sendo usado para abastecer seu corpo. A fome é um estado traumático por si só, mas combine isso com a privação de luz, som e interação social. E você pode imaginar o pesadelo que Peter estava sofrendo. A única medida de tempo razoável teria sido o crescimento de sua barba. Seus pelos faciais haviam crescido substancialmente, o que poderia ter lhe dado algum tipo de referência sobre o passar dos dias ou semanas. Ele provavelmente dormia a maior parte do tempo porque não tinha comida para alimentar a atividade e nem luz para iniciar os períodos de vigília. A biologia de sua vida foi se desintegrando aos poucos. Peter mal conseguia aguentar depois de passar fome por semanas e perder 20 quilos de peso corporal. A desesperança é verdadeiramente impressionante, sem nenhuma maneira de sinalizar a alguém que você ainda está vivo e sofrendo hora após hora. Pedro desabou próximo à água, sabendo que seu salvador apareceria com equipamento de mergulho e o resgataria desta tumba. Mas Pedro estava errado. Os mergulhadores não o encontrariam, mas os espeleólogos secos sim. A polícia continuou a mergulhar no fim de semana durante 6 semanas e finalmente cancelou a busca sem resultado. Neste ponto, abriram novamente as cavernas secas, mas mantiveram as porções de água fechadas aos mergulhadores. Assim que foi inaugurada, voluntários da Associação Espeleológica local começaram a procurar uma ligação entre as cavernas secas e as úmidas. Roger Ellis liderou este grupo e Nuno juntou-se a eles. Depois de apenas algumas horas de busca, uma ligação foi encontrada pelo próprio Nuno. Ele encontrou com uma seção inovadora que revelou uma superfície aquosa conectada às cavernas secas. Esta foi uma notícia surpreendente. Esta foi a primeira confirmação de que o extenso sistema de cavernas secas, de fato, se conectava com os túneis cheios de água. Outros voluntários encontraram um conjunto de pegadas que levavam a um beco sem saída na rocha. Foi uma descoberta completamente inesperada e despertou as esperanças de todos na localização de Peter. Roger Ellis chegou a uma nova ligação de água e foi interrompido pelo que viu. Perto da água estava o corpo emaciado de Peter Verhulstel. Afinal, ele não havia se afogado. Na verdade, ele viveu surpreendentes 3-4 semanas. Seus pelos faciais se transformaram em barba e ele claramente perdeu mais de 20 quilos. Seu novo tanque de ar estava quase cheio, mas completamente danificado. Ao avaliarem sua situação, viram uma mensagem escrita ao lado do corpo de Pedro. Dizia simplesmente: "Eu amo vocês, Cheryl e mamãe." Não há como saber exatamente o que Pedro sofreu naquela época, mas ele claramente lutou para aguentar até os limites do corpo humano. Dezenas de mergulhadores estavam procurando neste espaço relativamente pequeno, mas ele simplesmente não tinha como sinalizar para a equipe de resgate. Um mergulhador havia chegado a sua abertura a ser apenas 30 metros do local onde Peter estava. Se ele tivesse gritado alto o suficiente, eles poderiam se ouvir nesses túneis conectados. Os ecos dessa questão permanecem, juntamente com muitas outras hipóteses. Se as cavernas secas tivessem sido deixadas abertas, esta busca teria localizado um Pedro vivo em apenas um dia. A autópsia de Peter revelou que ele morreu de fome depois de mais de 3 semanas sozinho. Esta foi uma constatação devastadora para Nuno. Apesar do terrível resultado deste mergulho, Nuno estabeleceu vários recordes de mergulho e escreveu um livro sobre as suas muitas experiências de mergulho, incluindo a trágica história de Sterkfontein.
Esta história, um pouco diferente das que costumamos trazer, revela os perigos de ultrapassar os limites em busca de aventura. Sugados horrivelmente por um cano de 4,5 metros de largura, para uma enorme turbina subaquática geradora de eletricidade de uma represa com força incrível, esses dois mergulhadores experientes fizeram um mergulho noturno de rotina que logo se transformaria em um pesadelo horrível, que poderia ter sido facilmente evitado. Em 4 de janeiro de 2024, dois mergulhadores, Christopher Gowdy e Frédéric Pochet, estão se preparando para um mergulho técnico noturno no reservatório Platte. Apesar de ser um dos locais de mergulho mais populares da Bélgica, este reservatório abriga uma represa hidrelétrica de 790 metros de comprimento. A represa e o reservatório fazem parte de 5 lagos artificiais na região da Valônia. Juntos, eles criam o maior complexo de lagos artificiais do país. Foi aqui que os dois homens estavam se preparando para mergulhar. E foi aqui que suas vidas tomariam um rumo drástico para pior, devido ao seu enorme tamanho, cobrindo aproximadamente 351 hectares. O reservatório oferecia várias atividades recreativas, incluindo esqui aquático, vela, mergulho com snorkel e mergulho, com várias escolas estacionadas ao redor do lago e um centro de mergulho localizado perto da represa. No entanto, Christopher e Frédéric, esses dois mergulhadores especialistas, visavam explorar além dos mergulhos turísticos típicos disponíveis no local, que apresentam objetos deliberadamente afundados, como um helicóptero e um ônibus em várias profundidades. Agora, dados os milhares de marinheiros, mergulhadores e outros usuários recreativos do lago, juntamente com os perigos representados pela represa Platte próxima, o centro de mergulho local estabeleceu 2 zonas de segurança designadas, Zona A e Zona B, ambas com um raio de mergulho de 150 metros. Qualquer coisa fora dessas zonas era considerada inegociável, pois a represa próxima funcionaria o dia todo, desligando e ligando aleatoriamente com base na demanda de eletricidade da área ao redor. A represa tinha 4 turbinas, cada uma capaz de uma vazão máxima de 400 metros cúbicos por segundo. Não havia como dizer quando isso poderia se tornar um perigo. Então o clube de mergulho foi ainda mais longe, instruindo os mergulhadores a não descerem a uma profundidade de mais de 20 metros. Nessa profundidade, um mergulhador ainda podia ouvir as turbinas potentes, mas elas estariam a uma distância segura. Apesar das rígidas zonas de segurança do centro de mergulho, nenhuma grade foi instalada nas entradas dos túneis de entrada da represa. Os operadores da barragem abandonaram as grades de proteção anos atrás porque elas precisavam ser substituídas a cada 2 ou 3 meses. Muitos consideravam os dois companheiros como mergulhadores muito experientes. Christopher era um banqueiro solteiro de Liege que pertencia a um dos clubes de mergulho locais. Foi relatado que ambos os mergulhadores tinham certificações PADI para cursos de águas abertas e ar enriquecido. Essa experiência e suas qualificações é o que tornou sua decisão naquela noite fatídica tão incomum. A dupla começou seu mergulho noturno por volta das 17 horas. As escolas locais de vela e mergulho estavam fechadas, e todos os outros estavam se preparando para arrumar suas coisas e ir para casa no fim do dia. Christopher e Frédéric, no entanto, estavam equipando equipamentos de mergulho de circuito fechado e rebreathers. Em contraste, os equipamentos de mergulho de circuito aberto usam um regulador de respiração tradicional que fornece ar armazenado em um tanque usado pelos mergulhadores. Quando você pensa em um mergulhador, provavelmente imagina alguém com equipamento de circuito aberto. Com essa configuração, cada respiração viaja para os pulmões, e conforme eles expiram, o regulador libera o gás diretamente na água. O problema com o mergulho em circuito aberto, no entanto, é que ele desperdiça muito gás. Então, se um mergulhador experiente quiser mais controle sobre a quantidade de gás que está usando, ele usará um regulador de respiração de circuito fechado. Os sistemas de circuito fechado reciclam o gás exalado por meio de um purificador de CO2 que remove o dióxido de carbono. Embora mais difíceis de usar, eles maximizam a eficiência do gás e estendem significativamente os tempos de mergulho. Isso é importante, pois a decisão deles de usar esses reguladores significava que eles estavam planejando mergulhar o máximo possível e o mais fundo possível, indicando que o limite de segurança de 20 metros era algo que eles estavam planejando quebrar intencionalmente. O que é ainda pior
é que os dois homens também trouxeram veículos de propulsão de mergulho, frequentemente descritos como scooters subaquáticos. O uso de scooters combinado com a decisão de usar equipamento de mergulho de circuito fechado deixou uma coisa clara. Esses homens não estavam apenas planejando mergulhar mais fundo do que o limite de segurança. Eles estavam planejando explorar a represa próxima, uma decisão que não era apenas ilegal, mas também altamente perigosa. A maioria dos mergulhadores experientes que exploram lagos com represas próximas estão bem cientes dos perigos representados pelo ΔP, ou pressão diferencial. Esta é a sucção criada quando grandes volumes de água fluem por uma abertura relativamente pequena, fazendo com que a água passe de alta pressão para baixa pressão. É uma força que nenhum nadador poderia suportar e nenhuma scooter subaquática poderia escapar. Conforme os dois homens desciam para as profundezas do reservatório, os sons de famílias fazendo as malas e mergulhadores indo para casa gradualmente desapareceram. A 20 metros, eles não conseguiam mais ouvir nada da superfície e a escuridão ao redor deles se aprofundou. Nesse ponto, a maioria dos mergulhadores teria escolhido voltar, mas Christopher e Frederick continuaram. Eles continuaram a descida para 30 metros, depois 35 metros e finalmente chegaram a 40 metros. Nessa profundidade, eles ainda seriam capazes de ver o que estava na frente deles, o túnel de entrada da represa Platte. No entanto, a pressão atmosférica agora era 5 vezes maior que a da atmosfera da superfície. Nesse momento, a represa foi desligada, então os dois mergulhadores não teriam ouvido nada, isto é, até que um zumbido fraco começou a vibrar através da água enquanto a represa era religada. Os dois mergulhadores não tiveram nenhum aviso quando 3 das 4 turbinas de bomba reversíveis ligaram de repente. Com uma vazão combinada de 106 metros cúbicos por segundo, uma força incrível puxou os dois homens instantaneamente em direção à represa. Não houve tempo para reagir ou resistir à corrente implacável enquanto eles eram arremessados pelo túnel, levando as enormes lâminas giratórias das turbinas. Em segundos, eles foram puxados de uma profundidade de 50 metros da entrada para 70 metros, indefesos contra a força avassaladora. Depois de não conseguir alcançar seu pai, o filho de Frederick chegou ao reservatório Platte. Na manhã de sexta-feira, ele encontrou um dos carros deles, ainda estacionado perto da represa, e percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ele imediatamente ligou para as autoridades, explicando a situação. Sem perder tempo, a equipe de proteção civil belga e a unidade de identificação de vítimas de desastre foram mobilizadas, junto com 10 mergulhadores profissionais e equipamento de sonar, para escanear o reservatório em busca de qualquer sinal de Christopher e Frederick. Durante a primeira tentativa de busca e resgate, a equipe de busca localizou o equipamento dos mergulhadores em estado danificado, incluindo seus sistemas de reinalação de circuito fechado, scooters subaquáticas e coletes de mergulho. Eles continuaram a busca. Benoit Michel, o gerente do centro de mergulho próximo, explicou que as turbinas estavam funcionando naquele dia, levando muitos a especular sobre o que poderia ter acontecido. Ainda assim, o filho de Frederick permaneceu otimista, confiante de que ambos os mergulhadores eram grandes nadadores. O nadador olímpico médio nadou a uma velocidade de 2,36 metros por segundo sem nenhum equipamento. A sucção das turbinas teria puxado os dois homens a uma velocidade de 10 a 30 metros por segundo. Mesmo que tivessem tempo para reagir, suas scooters só conseguiriam atingir velocidades máximas de até 2,8 metros por segundo, incapazes de ultrapassar a tremenda atração. Nenhum animal na Terra, muito menos um humano, conseguiria nadar mais rápido que esse tipo de pressão. Se as grades tivessem sido instaladas, não teria feito diferença. A sucção poderosa teria mantido os mergulhadores contra eles, tornando qualquer fuga impossível e levando ao afogamento. Com o passar do tempo, os amigos e familiares de Frederick e Christopher permaneceram esperançosos. Infelizmente, as equipes de busca e resgate não encontraram outros sinais de Godet ou Pochet no reservatório naquele dia. As condições climáticas locais foram um fator, com chuvas pesadas reduzindo a visibilidade durante a busca. Aproximadamente às 10 horas, determinado a encontrar os mergulhadores desaparecidos, a equipe de busca enviou helicópteros equipados com câmeras térmicas para auxiliar na busca. Às 12 horas e 30 minutos, agora 46,5 horas desde que os dois homens desceram no lago,
partes de corpos foram encontradas rio abaixo da represa. Durante uma segunda varredura, mergulhadores encontraram restos humanos adicionais a cerca de 1 quilômetro de distância na costa. Um relatório de autópsia confirmaria mais tarde que as partes do corpo encontradas no lago e na costa próxima pertenciam a Christopher Gaudet e Frederic Pochet. Até hoje, muitos especulam se os dois mergulhadores pretendiam chegar perto da represa ou se foi um erro genuíno que poderia ter sido facilmente evitado. De qualquer forma, é uma tragédia que será lembrada para sempre como o desastre da represa Platte. Essa foi uma das tragédias mais marcantes da indústria offshore, aconteceu no Byford Dolphin. Durante uma operação rotineira, uma súbita descompressão catastrófica reduziu a pressão de 9 atmosferas para 1 em poucos segundos, resultando na morte de 5 homens. Este incidente revelou falhas graves nos protocolos de segurança e no equipamento da época, levando a mudanças significativas nas tecnologias e procedimentos de mergulho. Vamos mergulhar nos detalhes deste evento devastador, explorando os fatos, suas consequências e as lições aprendidas. Repentinamente descomprimidos de forma brutal, os 6 trabalhadores da plataforma petrolífera Byford Dolphin encontraram-se envolvidos no acidente de mergulho mais terrível já registrado. O que deveria ser uma operação rotineira de mergulho em saturação transformou-se em um cenário de completo horror. Apenas um deles conseguiu escapar com vida, mas não sem sofrer ferimentos severos. Esta é a história fatal do desastre de Byford Dolphin. No sábado, 5 de novembro de 1983, enquanto era realizada uma perfuração no campo de gás Frigg, localizado no setor norueguês do Mar do Norte, os mergulhadores Roy P. Lucas, Edwin Coward, Truls Hellevig e Bjorn Ivar Bergensen foram designados para realizar trabalhos de manutenção nas profundezas da plataforma. Dando suporte à equipe estavam 2 corajosos mergulhadores, William Cremond e Martin Saunders. Truls Hellevig e Bjorn Bergensen desceram a uma profundidade de 295 pés para realizar reparos na parte inferior da estrutura de perfuração. A possibilidade de alcançar tais profundidades foi viabilizada pelo uso de um sino de mergulho, que podia ser acoplado a um sistema de câmaras onde os mergulhadores ficavam temporariamente alojados. Diferentemente de outros mergulhadores, esses profissionais passavam até 28 dias confinados em uma câmara apertada e pressurizada, onde realizavam suas atividades, se alimentavam e dormiam. Na plataforma Byford Dolphin, a empresa petrolífera exigia que os mergulhadores enfrentassem longas jornadas de trabalho, com turnos de 18 horas seguidos por apenas 3 horas de descanso antes de voltarem ao serviço. Apesar do ambiente claustrofóbico e dos desafios, o pagamento era altamente atrativo, variando geralmente entre 30 mil e 45 mil dólares americanos por mês. A plataforma dependia do esforço coordenado de centenas de tripulantes, todos desempenhando tarefas intensas ao mesmo tempo, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Para os 4 mergulhadores, as atividades rotineiras se transformariam em um pesadelo inimaginável. Nas câmaras pressurizadas, o sistema era composto pela câmara 1, câmara 2, uma cápsula de escape acoplada a um bote salva-vidas no topo e um tronco que se conectava ao sino de mergulho. O sino era fixado a esse tronco enquanto os 2 operadores de mergulho, William Cremond e Martin Saunders, realizavam seu controle a partir da plataforma. Enquanto isso, as câmaras pressurizadas permaneciam posicionadas na estrutura superior, permitindo que o sino fosse desacoplado para atingir a profundidade necessária. Esse sistema proporcionava o uso eficiente de tempo e recursos, facilitando a transição entre o ambiente de alta pressão submerso e os alojamentos pressurizados na superfície. Ao descer nas profundezas do oceano, o principal desafio enfrentado pelos mergulhadores é a pressão extrema. A cada 33 pés de profundidade, a pressão ambiente aumenta em aproximadamente 1 atmosfera. Cada atmosfera adicional exerce uma força de cerca de 14,6 libras por polegada quadrada no corpo humano. O verdadeiro problema do mergulho não está em alcançar grandes profundidades, mas em retornar à superfície de forma segura. Nas profundezas, a pressão elevada faz com que o nitrogênio e o hélio se dissolvam no sangue, saturando-o proporcionalmente ao aumento da pressão ao redor.
Essa saturação ocorre porque os mergulhadores respiram uma mistura específica de gases dentro das câmaras pressurizadas, geralmente composta de hélio e oxigênio, chamada de heliox. A composição dessa mistura é ajustada conforme a profundidade do mergulho, o que dá origem ao termo mergulho de saturação. Se a ascensão à superfície for muito rápida, a redução brusca da pressão pode causar a doença de descompressão, conhecida como BINDS. A condição faz com que o nitrogênio dissolvido na corrente sanguínea retorne ao estado gasoso, formando bolhas em diferentes partes do corpo. Esse processo pode resultar em náuseas, tontura, dores intensas nas articulações, paralisia e, em casos graves, até a morte. Para evitar uma doença de descompressão, é essencial subir à superfície de forma lenta e gradual, permitindo que o nitrogênio se dissipe naturalmente. Porém, a indústria petrolífera não é famosa por sua paciência. Naquele dia comum, os técnicos de suporte de vida asseguraram que a composição do ar nas câmaras hiperbáricas estivesse ajustada às necessidades respiratórias dos mergulhadores submersos. Paralelamente, a equipe de controle de mergulho operava o sino de mergulho, levantando-o e descendo-o por meio de um guindaste, enquanto acompanhava de perto as atividades dos mergulhadores. Às 4 da manhã, Truls Hellevig e Bjorn Bergesen haviam concluído o trabalho de manutenção sob uma pressão de 9 atmosferas necessária para operar a 295 pés de profundidade. Eles então subiram de volta à superfície dentro do sino de mergulho. Quando chegaram, o sino precisava ser novamente conectado às câmaras pressurizadas, que operavam na mesma pressão atmosférica. Enquanto isso, na superfície, Roy Lucas e Edwin Coward estavam descansando, preparados para assumir o próximo turno assim que Truls e Bjorn retornassem. Um dos papéis mais essenciais no mergulho de saturação é desempenhado pelos tenders, que auxiliam no manuseio e recuperação do umbilical. O umbilical funciona como uma linha vital para os mergulhadores, sendo um cabo robusto que conecta o fornecimento de ar e a comunicação com a superfície. No passado, os tenders também eram responsáveis por acoplar o sino de mergulho às câmaras pressurizadas de descanso, como ocorreu no Byford Dolphin. Os tenders literalmente carregam a vida de seus colegas mergulhadores em suas mãos. Apesar disso, já haviam trabalhado por mais de 12 horas seguidas. Os dois tenders experientes, William Cremond e Martin Saunders, estavam prontos para acoplar o sino de mergulho novamente às câmaras pressurizadas, enquanto Truls Hellevig e Bjorn Bergesen retornavam das profundezas do mar. Cremond conseguiu conectar o sino de mergulho às câmaras de descanso com sucesso, permitindo que Bjorn Bergesen e Truls Hellevig fossem transferidos com segurança para a câmara 1. Essa equipe estava acostumada ao processo, tendo repetido a operação inúmeras vezes. Em condições normais, transferir os mergulhadores para uma área de descanso e desacoplar o sino era uma tarefa relativamente simples. Primeiro, feche a porta do sino de mergulho, que permanecia aberta para o tronco de acesso. 2. Aumente gradualmente a pressão dentro do sino de mergulho para garantir o fechamento hermético da porta do sino. Terceira, feche a porta da câmara, também aberta para o tronco de acesso. Quarta, reduza lentamente a pressão no tronco até atingir o nível de uma atmosfera. Quinto, solte a braçadeira para desconectar o sino de mergulho do sistema de câmaras. Então, o caos tomou conta. Cremond liberou a braçadeira, desencadeando uma reação em cadeia que resultou na violenta descompressão das câmaras. O sino de mergulho foi desconectado antes que as portas da câmara estivessem completamente fechadas, provocando uma despressurização explosiva. A diferença abrupta de pressão destruiu as câmaras de descanso, lançando Hellevig pelo convés enquanto ele era brutalmente arrastado. A pressão dentro do sino caiu instantaneamente de 9 atmosferas, correspondente à profundidade de 297 pés na água para uma atmosfera equivalente à pressão do ar na superfície. A força da descompressão fez o sino de mergulho pesado ser arremessado pelo ar. O sino de mergulho atingiu Cremond e Saunders, causando ferimentos graves. Ou Cremond desconectou o sino sem autorização, ou o líder de mergulho deu a ordem para remover o acoplamento mesmo com o túnel ainda pressurizado. Cremond não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Saunders, por sua vez, sobreviveu, mas não sem consequências. Quando a equipe de resgate o encontrou, ele estava parcialmente preso sob o sino de mergulho, que pesava 4 toneladas. Seus pulmões colapsaram devido à violência do impacto.
Além disso, Saunders sofreu 3 fraturas na coluna e uma lesão grave no pescoço. No entanto, o destino dos 4 mergulhadores dentro das câmaras foi ainda mais trágico. Embora os detalhes exatos sejam impossíveis de verificar, a velocidade com que a descompressão aconteceu provavelmente resultou em uma morte instantânea e indolor para eles. Descompressões como essa são fatais, e nenhum ser humano poderia sobreviver a uma situação tão extrema. Diferente do recente desastre do Ocean Gate, no caso do Byford Dolphin, os corpos dos mergulhadores não foram perdidos no oceano. Mesmo assim, saber exatamente o que aconteceu com essas pessoas traz pouco alívio. Relatórios oficiais do incidente contêm registros gráficos que ilustram o sofrimento extremo ao qual seus corpos foram submetidos. Apesar disso, os mergulhadores não tiveram consciência do que estava acontecendo, nem sentiram os efeitos terríveis de suas mortes abruptas. Embora estivessem próximos da porta, o sangue de Lucas, Coward e Bergerson entrou em ebulição instantaneamente dentro de seus corpos, enquanto grandes quantidades de nitrogênio dissolvido voltaram abruptamente ao estado gasoso. A morte dos mergulhadores foi imediata. A gordura solidificou e se acumulou em suas artérias, veias, corações e fígados. A força explosiva da expansão dos gases espalhou sangue e partes dos corpos dos mergulhadores por todo o interior da câmara, enquanto Lucas, Bergerson e Coward ficaram completamente irreconhecíveis. Relevic sofreu o destino mais terrível por estar mais próximo da porta de conexão. A equalização de pressão fez com que a porta da câmara ficasse parcialmente emperrada, levando o corpo de Relevic a ser forçado por uma abertura em forma de meia-lua de apenas 24 polegadas. Sem conseguir atravessar a abertura, a pressão extrema resultou em um desfecho terrível. Os órgãos internos de Relevic foram expulsos violentamente de seu corpo pela pequena abertura. Durante a análise, os investigadores encontraram parte de sua coluna vertebral, parte da traqueia e do intestino delgado ainda dentro do sino de mergulho. Seus outros órgãos permaneciam intactos, quase como se tivessem sido removidos cuidadosamente. No total, o incidente resultou em 5 mortes, com uma brutalidade que deixou pouquíssimo sangue visível, apesar do estado mutilado dos corpos. Inicialmente, muitos culparam a tripulação, considerando uma possível falha de comunicação ou procedimentos inadequados como as causas do desastre. É sabido que a equipe frequentemente trabalhava mais de 12 horas seguidas, aumentando a chance de erros humanos. Ainda assim, ninguém conseguiu identificar com precisão o que levou à decisão de destravar o sistema de forma equivocada, expondo todos os envolvidos a um destino tão terrível. Com a morte de Cremond, o verdadeiro motivo por trás da liberação do grampo permanece um mistério que jamais será resolvido. Para minimizar os riscos associados, era imprescindível uma execução impecável de cada detalhe da operação, com ênfase na transferência realizada por pressão, a qual, se feita corretamente, poderia ter evitado o trágico desfecho. Contudo, a North Sea Divers Alliance, composta por mergulhadores ativos e familiares das vítimas, acusava os superiores de negligência, alegando que os mergulhadores do Byford Dolphin foram fornecidos com equipamentos defeituosos. Um fato importante a ser destacado é que o equipamento utilizado pela tripulação datava de 1975 e não possuía os modernos recursos de segurança que seriam necessários para evitar falhas. Como consequência, as autoridades revisaram os regulamentos noruegueses, agora exigindo que todos os sistemas de sinos incluíssem tais mecanismos de segurança. Embora muitos acreditem que o acidente tenha sido causado exclusivamente pelo defeito do mecanismo de travamento, a situação era mais complexa. Demorou décadas para que o governo norueguês, responsável pela operação do Byford Dolphin em 1983, reconhecesse sua culpa e compensasse as famílias dos falecidos. Foi apenas em 2009 que o governo norueguês alcançou acordos financeiros não revelados com as famílias das 6 vítimas, incluindo Saunders. De acordo com o relatório oficial, o acidente foi causado por um equipamento defeituoso e não por erro humano. Além disso, o ambiente barulhento que prejudicava a comunicação e as ordens pouco claras também contribuíram para o desastre. O Byford Dolphin foi uma plataforma de destaque na perfuração offshore por mais de 4 décadas, realizando operações em diversos locais ao redor do mundo. Em 2016, a plataforma foi desativada, marcando o fim de sua longa trajetória na indústria de petróleo e gás.
Mergulhar em espaços industriais fechados envolve uma variedade de riscos mortais para mergulhadores comerciais. Um mergulho simples foi planejado para avaliar a represa de Lake Oliver para reparos, mas um pequeno erro teve consequências fatais. Nesta tragédia, um mergulhador foi sugado para dentro de um sistema de sucção da represa sem chance de escapar. O incidente ressaltou a importância de protocolos rigorosos de segurança e treinamento adequado. Quando dois mergulhadores comerciais planejam uma inspeção de uma represa hidrelétrica danificada, eles esperam entrar e sair em apenas 15 minutos. Apesar de um plano de preparação rigoroso, um erro inacreditável tem consequências mortais. Este é o colapso fatal do acidente da represa Lake Oliver. 27 de outubro de 2020 começou como um dia de trabalho de rotina para Eric Herbert e Alex Paxton. Eles eram mergulhadores comerciais do Glen Industrial Group, e o trabalho de hoje foi uma verificação rápida da represa Lake Oliver em Columbus, Geórgia. A empresa para a qual trabalhavam tinha o contrato para realizar a manutenção dos sistemas subaquáticos. A represa era operada pela Georgia Power e tinha seus próprios funcionários no local gerenciando as operações. Esta era uma represa hidrelétrica que produz energia a partir do fluxo controlado de água através dela. A corrente em uma das comportas de controle não estava funcionando direito. Eric e Alex deveriam dar uma olhada no que exatamente estava quebrado, para que um plano formal pudesse ser feito para reparos. Com mais de uma década de experiência, eles estavam muito confortáveis com os procedimentos envolvidos em tal mergulho. Embora estivessem confiantes, o planejamento é bastante sério e metódico. Um dos maiores riscos para mergulhadores comerciais é a pressão diferencial ou fontes de energia na água. Isso incluiria válvulas abertas, água em movimento ou áreas onde a pressão é diferente entre as câmaras. Essa diferença de pressão pode sugar um mergulhador para dentro de um buraco ou contra uma grade, com força mortal. Por causa desse risco, o esforço pré-mergulho mais importante era identificar as fontes potenciais de energia em uma instalação. Elas eram geralmente listadas uma por uma em uma lista de verificação. A rotina extensiva pré-mergulho seria para a instalação bloquear e etiquetar todas essas fontes de energia. Lockout-tagout, ou lodo, exigiria que cada válvula ou interruptor fosse travado na posição fechada e etiquetado com uma etiqueta que avisasse os outros para não tocarem até que o lodo fosse removido. Este procedimento é essencial para proteger qualquer pessoa na água. A lista de verificação do lodo é assinada por 2 funcionários da barragem e, em seguida, validada pela empresa de mergulho responsável pela manutenção. Neste dia, o lodo foi concluído pelos funcionários da represa Lake Oliver, e cada item da lista foi verificado 2 vezes e etiquetado para manutenção. Eric e Alex estavam prontos para começar a trabalhar, mas antes de entrarem na represa, eles realizaram sua própria última verificação para quaisquer pressões diferenciais. Eles estavam cientes da localização dos portões e da válvula de escorvamento listada na lista de verificação lodo. Eles jogaram um medidor na água para confirmar que não havia movimento na água nesses locais. Tudo parecia bem, então eles se posicionaram acima do portão 3 e se prepararam para entrar no interior da represa. Eric era o supervisor do turno deles, mas se ofereceu para ir lá e verificar a corrente ele mesmo. Ele sabia que os reparos à frente exigiriam muitos mergulhos, então se ofereceu para ir lá em vez do seu parceiro de mergulho. Alex acenou para ele e disse que pularia para ver o que estava acontecendo. A área em que estavam entrando era uma câmara cheia de água onde ficavam os portões principais da represa. Ela estava totalmente conectada ao corpo principal de água do lago. A porta do portão seria levantada por uma corrente quando os portões estivessem abertos. Na posição aberta, a água flui através da turbina para produzir eletricidade. Quando estava fechada, a usina não estava em operação. Este fluxo principal de água se moveria através do conduto forçado para as turbinas, onde a eletricidade seria produzida a partir do giro do sistema de turbina. A água então desaguaria na parte mais baixa do rio. Quando as comportas fossem fechadas, o tubo da tubulação forçada esvaziaria e seria essencialmente uma câmara aberta que levaria às turbinas. Neste dia, após a conclusão do lodo, a tubulação forçada estava de fato quase vazia porque todas as comportas estavam trancadas. Com tudo etiquetado, Alex se sentiu perfeitamente seguro mergulhando na estreita coluna de água. Ele começou no topo da corrente e lentamente desceu enquanto procurava por quaisquer defeitos. Ele estava usando uma câmera de capacete e uma luz para registrar o que pudesse encontrar.
Como parte de seu equipamento de mergulho padrão, ele tinha uma luz e uma câmera em seu capacete, comunicações com o tender de superfície e um umbilical de ar continuamente fornecendo ar a ele. Conforme ele descia a corrente além da marca de 20 pés, era tudo rotina e as coisas pareciam como esperado. A corrente estava boa, então ele continuou a deslizar para baixo aos poucos. Então, num instante assustador, ele estava completamente ciente do puxão repentino em seu corpo. Levou apenas um segundo, porque uma vez que te pega, te pega. Seu braço estava mais próximo do buraco e desapareceu pelo cano antes que ele pudesse tentar qualquer resposta. Seu corpo agora estava tampando amplamente o buraco, o que criou uma força ainda maior onde a água ainda estava se movendo. Com uma força violenta de 850 libras de pressão, era impossível puxar seu braço para trás ou resistir à força da coluna de água. Ele gritou: "Estou preso! Estou preso!" O braço de Alex estava sendo puxado para dentro de um cano de 10 polegadas com força esmagadora. Seu corpo foi puxado com tanta força contra a superfície da represa que ele mal conseguia expandir o peito para respirar. Eric imediatamente começou a tentar puxá-lo para cima, mas não havia quantidade de puxão que pudesse libertar Alex dessa armadilha. Eric e os funcionários da represa estavam tentando descobrir qual diferencial de pressão poderia existir para causar tal sucção. Todos os locais lodo foram verificados novamente, mas estavam desligados e marcados, como já havia sido confirmado várias vezes antes do mergulho começar. Levou mais de 30 minutos para descobrir de onde vinha a sucção e fechar a válvula corretamente. Então, o que deu errado? O que Alex, Eric e até mesmo alguns funcionários da represa não sabiam era que havia outra válvula não listada na lista de verificação do lodo. Este tubo era para escorvar a conduta forçada antes de abrir a comporta principal. Para evitar essa avassaladora descarga de água, há um pequeno tubo de escorvamento que deixa volumes menores de água entrarem na tubulação forçada para enchê-la antes da operação completa da barragem. Esse sistema de escorvamento, na verdade, tinha duas entradas possíveis de água. Havia uma válvula do tipo flapper, semelhante à encontrada em um vaso sanitário comum, e há uma válvula do tipo gate com uma manivela de roda. Essas duas válvulas foram listadas apenas uma vez no formulário de bloqueio. A válvula do tipo flapper foi bloqueada e etiquetada para este mergulho, mas ninguém havia girado a roda da segunda válvula. Enquanto Alex estava preso, levou algum tempo para os funcionários acessarem a roda para fechar a válvula e remover o diferencial de pressão do cano que estava sugando Alex tão violentamente. Esta válvula de fechamento estava localizada abaixo do topo da represa e atrás de um portão trancado. Apesar de se mover rapidamente para controlar a pressão, levou quase 30 minutos para fechar a válvula. Parece um pequeno descuido, mas a pequena abertura de 10 polegadas era um vórtice devastador nesta câmara de água. Quando um grande cano vazio é conectado a um reservatório inteiro de água, há um incrível diferencial de pressão. Esse diferencial é chamado de ΔP. Em matemática, o símbolo delta significa mudança. O P representa pressão. Então qualquer situação de ΔP no mergulho deve ser cuidadosamente gerenciada como um dos riscos mais mortais na profissão. O procedimento lodo é usado para gerenciar esse risco e ter vários pares de olhos em cada fonte potencial de energia, ou ΔP, no sistema. Neste caso, uma fonte limitada de 25 pés de água estava pressionando um cano de 10 polegadas de largura. A única maneira de aliviar a pressão era fechar a válvula para isolar a água do lago do cano de conduto forçado vazio. Quando isso foi concluído, já era tarde demais para Alex. Seu corpo estava sob 850 libras de pressão e seus músculos simplesmente não conseguiam expandir seu peito para respirar. Depois de apenas alguns minutos, ele perdeu a consciência e morreu. Após essa tragédia devastadora, uma investigação revelou violações da Georgia Power nos procedimentos operacionais da barragem. A família de Alex Paxton processou a Georgia Power e recebeu um acordo não divulgado por sua morte injusta. Parece que todos estavam seguindo os muitos procedimentos e planos para garantir que nenhuma situação ΔP existisse, mas a lista de verificação principal estava faltando uma válvula essencial. A falta de desenhos sendo fornecidos à empresa de mergulho
também foi uma grande falha. Após esse incidente, a lista de verificação LODO foi atualizada para incluir todas as válvulas na barragem. A perda de Alex Paxton foi causada por um descuido devastador em um componente essencial de qualquer plano de lockout-tagout. Como você pode ter uma lista importante o suficiente para ser verificada 3 vezes para fechamento, mas não incluir uma válvula absolutamente essencial nessa lista? Exploramos algumas das histórias mais marcantes e trágicas do mergulho em cavernas. Essas histórias nos lembram dos riscos e recompensas da exploração humana, e somos gratos por compartilhá-las com vocês. Mas, para manter este canal vivo e crescendo, precisamos da sua ajuda. Criar vídeos como estes exige tempo, esforço e as ferramentas certas. Infelizmente, nosso equipamento atual limita a qualidade e a frequência de nossos uploads. É por isso que estamos pedindo o seu apoio. Ao enviar um superchat ou doação, você está ajudando diretamente a comprar um novo laptop. Um passo crucial para fazer vídeos melhores, mais rápidos e mais envolventes para você. Toda contribuição, grande ou pequena, significa um mundo para nós. Se você está gostando das histórias até agora, considere fazer uma doação. Como forma de agradecimento por permanecer conosco, estamos compartilhando um olhar dos bastidores sobre como criamos nossos vídeos. Desde a pesquisa de cada história até o design dos visuais e a redação da narração, é um trabalho feito com amor, mas que vem com desafios. Com um laptop melhor, podemos renderizar vídeos mais rápido, economizando horas de produção, melhorar visuais e áudio para uma experiência mais imersiva, trazer documentários mais longos e detalhados, sem atrasos técnicos. Seu apoio torna tudo isso possível, então se você já se perguntou como pode impactar diretamente este canal, agora é a hora. Vamos construir algo incrível juntos. Queremos agradecer a cada um de vocês por estar aqui. Seja assistindo silenciosamente, compartilhando seus pensamentos no chat ou contribuindo com uma doação, você faz parte desta jornada. Lembre-se, este canal existe por causa de você. E com sua ajuda, podemos continuar explorando essas histórias incríveis, melhorando nosso conteúdo e compartilhando o mundo do mergulho em cavernas com um público crescente. Cada contribuição nos ajuda a atingir nosso objetivo e a entregar a qualidade que você merece. Até a próxima, mantenha-se seguro e curioso.